Essa nova declaração dada pelo advogado Frederic Wassef é uma maneira de tentar proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele vai conseguir dessa maneira, Armando? A estratégia da defesa dele, nós não sabemos o que ele pretende com isso. Como eu falei no outro bloco, ele está entrando realmente num cipoal jurídico, em uma malha fina muito grande, e isso poderá, de fato, colocá-lo no cenário direto na linha de tiro. Lembrando que o fato dele ter uma conta em outro país, isso não é crime, ele ter comprado. Agora, quem pediu para ele comprar, ele não falou, ele só negou essa informação por uma estratégia. Vamos respeitar a estratégia dele. Agora, em que local ele quer chegar com isso? O que seria devolvido ou bem? Talvez seja essa a estratégia. Estava pensando aqui comigo em uma técnica jurídica, de uma forma jurídica, realmente o peculato. Quando a res, ou seja, a coisa é devolvida preliminarmente, fica muito mais brando, podendo até não ter o processo ali, etc. Agora, não sei se o que ele pensa em fazer, se a técnica dele será exatamente essa. Como ele não exteriorizou, fica claro que tem outras pessoas, né? Ele fala, pediram, mas ele não falou quem. Ele tirou lá do colo do Jair Bolsonaro e do Coronel Cid. Ele já falou isso ele antecipou, é fato, todos nós ouvimos. Mas ele está envolvendo mais uma pessoa, né? Pessoa essa, não sei. Não sei se a técnica dele é ele ser indiciado e o promotor, o Ministério Público, propor ali um acordo de não persecução criminal, ele encerra aquilo e não tem instrução. E aí não informa mais nada. E também não vincula mais ninguém. Pode ser essa técnica, né? Ele traz para si esse problema, né? Traz esse fio desencapado para ele, assume durante o curso do inquérito, do processo, aliás, do processo não. Quando o Ministério Público chegar e falar, olha, como a pena é pequena, o senhor pode fazer um acordo de não persecução criminal. Isso é novidade aqui no Brasil, desde 2019, para ser exato. Essa lei é de 23 de dezembro de 19, entrando em vigor 30 dias depois, em janeiro de 20. Né? É um acordo, nos Estados Unidos é feito isso, o play again, e aqui no Brasil, de um tempo para cá, crime sem violência, com a pena pequena, é possível da pessoa fazer esse acordo com o Ministério Público. Claro que o acordo deve ser homologado depois pelo Poder Judiciário. O acordo é feito entre o advogado e o parquê, ou seja, o Ministério Público, e depois esse acordo, se for um bom acordo, ele é levado a juízo e o juiz homologa e acabou, não tem mais nada. Então pode ser isso. Ele traz o problema para si, faz o acordo com as autoridades, mais precisamente com o Ministério Público, e dali para frente ele não fala mais nada, não envolve mais ninguém e acabou. Pode ser essa a técnica dele. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Muito bem, Frederic Wassef, é o professor José Vicente, ele diz que saca o dinheiro dele em Miami, vai lá e resgata esse relógio com dinheiro também, mas isso tudo depois de soltar uma nota dizendo que estava sendo vítima de fake news, aí depois a Polícia Federal vem e olha, eu tenho um recibo no seu nome, e aí depois de um silêncio, ele me traz essa nova versão. Se sustenta, professor? Pois é, eu estou pensando aqui, né, o está dizendo, eu estava puxando pela memória aqui um dos episódios envolvendo o advogado Wassef, né, que foi justamente o fato dele ter recebido lá na sua casa, na sua residência, o Queiroz. O Queiroz ficou por muito tempo homiziado na sua casa, quando ele estava então sendo ali procurado ou na iminência de ser preso pela polícia, a determinação da justiça. E trago para cá para tentar fazer, então, uma aquilatação da validade, da propriedade do seu discurso e mesmo da informação que ele traz para a gente. Eu acho que essa informação dele se ajusta àquilo que ele dizia quando não sabia onde estava o Queiroz. E depois soube-se que o Queiroz estava na casa dele. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que ele, de novo, traz para a gente quase que uma confissão. Ele está dizendo que ele teve um envolvimento dentro daquilo que está sendo definido e estruturado como uma organização criminosa. E se for uma organização criminosa,
tem alguém que determina uma ordem para que essa organização conduza e realize as suas ações. Ele saltou na frente dizendo que, olha, quem deu as ordens ou quem dá as ordens não é o Bolsonaro e também não é o Coronel Cid. Então é alguém que em algum momento seguramente ele deverá ou publicizar para todos nós ou ser obrigado a fazer talvez numa delação premiada. Não é? E por fim, como nós já dissemos, a falta de... As coisas precisam ter racionalidade, precisam ter congruência. E o que ele está apresentando para a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Então, está muito claro que ele está tentando chamar para si a responsabilidade desse caso. Com isso, ele poderia, sim, retirar esses possíveis mandantes, né, da cena do crime e, dessa maneira, ele contribuir para definitivamente finalizar essa questão. Mas, de novo, é mais um capítulo dessa novela que já está virando um pastelão mexicano, né, e que, pelo jeito, vai, né, nos consumir ao longo de todo esse ano. Estaria Frederic Wassef ganhando tempo também? Eu preciso fazer o debate com esses dois aqui, mas eu também preciso fazer um rapidíssimo intervalo. A gente volta falando ainda desse tema. Frederic Wassef, qual é a estratégia dele? Super App de verdade mesmo. Só o Inter. Muito mais que um banco. O Super App que simplifica a sua vida. Viva a experiência da melhor tecnologia e segurança do Creta todos os dias. Aproveite taxas a partir de zero ou bônus de até R$ 13.750. Faça um test drive e garanta o seu com 5 anos de garantia. Defender nossa profissão, o acesso à justiça e o Estado de Direito. Atuar lado a lado com a advocacia. Com muito mais serviços. Cada vez mais digital. Uma OAB ao alcance das mãos e por todo o estado de São Paulo. Uma nova OAB, com mais benefícios e na defesa das prerrogativas. Aqui, todo dia é dia das advogadas e dos advogados. A OAB de São Paulo não para. O comércio brasileiro é responsável por impulsionar a economia do país, gerando empregos e estimulando o crescimento e o desenvolvimento de toda a população. E por mais que o empresário queira oferecer sempre o melhor para os seus clientes, ele enfrenta um grande desafio competindo com produtos do mercado estrangeiro que pagam menos impostos do que os recolhidos no Brasil, o que enfraquece toda a nossa economia. Mas a CNC está agindo e, a partir de sua pesquisa para entender o impacto causado nas empresas brasileiras, apresentou dados concretos às autoridades fiscais e econômicas do país, buscando que os empresários daqui tenham as mesmas condições do mercado internacional, contribuindo para um ambiente de negócios onde as empresas brasileiras não sejam prejudicadas por uma concorrência desleal. A CNC, em constante diálogo com a equipe econômica do governo federal, defende a igualdade em termos tributários, para que tanto os produtos importados diretamente pelo consumidor final, quanto aqueles importados pelo varejo nacional, tenham a mesma carga de impostos, para assim promover um futuro mais justo para todos. CNC, concorrência leal. Isso sim é legal. Apertar as mãos, chegar a um acordo. A gente concorda que dá para pensar diferente, sem ofensas? Esse país não tem jeito? Ou a gente chega lá? Quem tem o poder? Os políticos ou nós, os eleitores? Podemos não concordar em nada e tá tudo bem. Mas se a gente concorda em se respeitar, o melhor tá chegando. Se o amor chamar, eu vou. O Duolingo, ele é super importante pro meu dia a dia e ele me mostrou que inglês is not a monster, não é tão difícil quanto eu pensava. Hello, my name is Wellington. I am 25 years old and I am studying English with Duolingo. Foi muito natural essa transição de quem não falava nada para quem hoje consegue participar de uma reunião, tocar reunião com o time, né, trocar e-mails e tudo mais. Ok. Domingo no Me Conta, a trajetória de uma das maiores empreendedoras de beleza do Brasil. Natália Martins, da rede Natália Beauty. Vamos falar sobre o começo?
eu comecei a atender e eu descobri uma coisa no mercado da beleza que as pessoas ainda não estavam olhando, que era a beleza sem padrão. Ela não bate na nossa porta e fala, nossa, eu sou a oportunidade da sua vida, prazer. Geralmente elas vêm num problema, que você traz uma solução e aí tem uma oportunidade. Domingo, 7h15 da noite. Estamos de volta com um grande debate. Antes do intervalo, nós falávamos aqui sobre a declaração dada pelo advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, de que foi ele, sim, depois de idas e vindas, mas ele admite, foi ele, sim, que recomprou o relógio Rolex, então, lá nos Estados Unidos. Ele sacou o dinheiro da conta dele, ele foi lá em dinheiro, reviu, então, pegou novamente esse relógio e trouxe para devolver, então, ao governo brasileiro. Essa estratégia, essa era a minha pergunta para aqui antes do intervalo. Vou começar com o Poit dessa vez. Essa estratégia de Frederic Wassef, e aliás é uma estratégia, ela tem o objetivo de blindar, proteger Jair Bolsonaro? Conseguirá ele? Lu, eu vou trabalhar com os fatos, né? Primeiro que eu acho o Wassef muito corajoso, né? De ir para frente das câmeras, de apresentar a sua versão. Eu sempre parto do princípio que quem não deve não teme. Então, pelo menos ele não teme. Agora é óbvio que as investigações vão provar o restante do fato. Mas ele apresenta a versão dele. E aí, Lu, novamente, o doutor professor Zé Vicente colocou também. Parece que essa coisa de, olha, não vou dizer quem pediu, né? Pode ser que exista um terceiro, que não seja o Bolsonaro nem o Cid, mas pode ser, agora a gente tem que achar quem pediu. Não, ele fecha. Ele diz que alguém pediu, mas que não foi Bolsonaro, ele afirma. E não foi Mauro Cid, mas alguém pediu. Não, mas foi exatamente como eu disse. Pode ser que ele esteja falando a verdade e não tenha sido Bolsonaro ou Mauro Cid mesmo, e tenha sido uma terceira pessoa, que ele já sabe quem é. Mas pode ser que ele não sabe quem ele vai falar que pediu. O professor Zé Vicente falou, agora tem que arrumar a melhor pessoa possível para ter pedido, que cause um estrago menor, né? Eu entendi, acho que foi isso que o professor Zé Vicente falou, cara, quem é que pode ser o cara que pediu? Rapaz, vai ser você, porque, entendeu? Pode ser que esteja acontecendo isso. Aqui a gente está no campo das suposições, né? Até que se estabeleça a verdade. Agora, essa pessoa que pediu, ela estaria envolvida, ela estaria, como se diz no Rio de Janeiro, no rolo, porque ela saberia onde estaria esse Rolex, ela saberia que teria sido vendido a algum lugar nos Estados Unidos, ou seja, não é uma pessoa simples, né? É uma pessoa que está envolvida no processo, ele teria que arrumar uma pessoa envolvida no processo. Por isso que a gente fica curioso quando é que vai contar o restante da história, né? Apesar de a gente... É um cenário, é um negócio triste, né? Esse tipo de coisa acontecendo recorrentemente no Brasil, mas a gente quer saber a verdade logo. E vamos em frente, que os responsáveis sejam punidos. A última palavra de hoje com ele, Roberto Tardelli. Muito bem. Não, eu estou ouvindo aqui. Eu quero fazer primeiro um pedido a todos. Se alguém for me ajudar, não me ajude que nem ele, não. Por gentileza, por favor, né? Porque ele joga na fogueira, certo? O comportamento dele foi um comportamento, não foi corajoso, foi um comportamento inconsequente ou desesperado. Quem mandou ele fazer isso? Quem pediu para ele fazer isso? Quem conseguiu que ele tivesse um gesto de bondade desse tamanho, comprou um relógio caro para chuchu, né? Ir para os Estados Unidos. Ó, ele não foi aqui na Paulista ali atrás e fez uma... Ele pegou um avião, ele foi até os Estados Unidos, ele negociou, ele comprou o relógio, ele fez precinha, né? Ele assinou o recibo, pegou o relógio, voltou para o Brasil rapidamente, que ele falou assim na entrevista dele, falando, não, eu tinha coisa para fazer lá, um turismo relâmpago, né? Um turismo vapt-vupt. Volta para o Brasil e fala assim, ó, quem te mandou lá? Não foi o Bolsonaro. Quem mandou lá tem rabo de gato, orelha de gato, focinho de gato, mia que nem gato, ele fala que foi um tatu.
O que ele fez, ele jogou o Bolsonaro, e vou dizer mais, o que o Wassef fez é crime. Ele está agora dentro da linha do desdobramento criminoso da conduta. Acabou a história do peculato culposo. Ele conseguiu... Mas por que o que ele fez agora, nesse momento, é crime? O que caracteriza o crime? Peculato culposo, querido, é aquela assim, olha, o próprio Jair Bolsonaro, meu Deus, olha o que fizeram, ele pega o relógio, ele vai lá, ele passa o vexame, ele dá a cara a tapa, ele passa vergonha. E devolve. Fala, pô, não sabia, velho. E aí nós vamos brigar 3 dias e 3 noites para ver se ele sabia, se não sabia. Agora, ele manda um cabra para lá. Ou, melhor, é mandado um cabra para lá, não sabemos se foi ele ou não. Vamos dar... O cabra disse que não foi ele. O cabra disse que não foi ele, que não foi o Mauro Cid, certo? Pode ter sido uma cartomante, por exemplo. Certo? Olha, eu vou ter que encerrar. Conclua seu raciocínio. E se ele vai até lá, o que ele está fazendo é obstrução de prova. Entendi. O próprio professor Miguel Reale Júnior chegou a dizer que o que ele faz se enquadra no artigo 312 do CPP. Wassef passa a ser agora candidato à prisão preventiva. Ele não era, passou a ser.